A gente vai trabalhar 4 principais tópicos, né? Uma introdução, vamos falar um pouquinho do Symfony, falar um pouquinho de analíticos, e depois a gente vai abrir a parte de perguntas. Então, para quem não conhece, o que seria o Symfony, né? O SenseStar Symfony é uma ferramenta para gestão de vídeo inteligente, que vai oferecer uma solução completa para a segurança. Ele vai trabalhar com os analíticos próprios e também já vai ter integração nativa com as soluções de proteção perimetral da própria SenseStar. Para quem não conhece o Symfony ainda, ele que veio da IMETS como um VMS, debaixo do guarda-chuva da SenseStar, ele amadureceu ainda mais enquanto VMS e começou a ganhar funcionalidades para entregar uma solução completa de segurança. Então você vai ter as câmeras e numa mesma interface você já vai ter toda a parte de proteção perimetral, que é uma solução ótima de segurança. Quando você tem situações que o perímetro é muito grande, ou mesmo quando você tem condições meteorológicas ou de clima da região que não favorece, por exemplo, você trabalhar nem mesmo com câmera térmica. Então, alguns exemplos aí que a gente pode citar de aplicação do Symfony, que ele vai se diferenciar e vai se sair muito bem. Então, por exemplo, a gente tem um case de um cliente nosso aqui no Brasil, um varejista, né, com presença nacional, que ele tinha antes um VMS que era super complicado a parte de licenciamento, ele trabalhava com licenças base e as licenças todas eram fornecidas em PEC, e o Symfony sai na frente pelo licenciamento simplificado, uma vez que a regra de ouro é um dispositivo, uma licença. Você não tem que licenciar servidores, não tem que licenciar estações de trabalho, nada disso. Só licenciar os dispositivos. Um outro exemplo que a gente tem também de cliente aqui no Brasil, uma empresa de infraestrutura de transporte aéreo, né? Que eles tinham uma grande dificuldade para manter a alta disponibilidade de servidores, né, e gravação, e além disso também trabalhar com analíticos. Em outras soluções eles teriam que trabalhar com mais servidores e tudo mais, teriam um investimento muito maior, enquanto com o Symfony, numa única solução, você já vai ter tudo isso entregue de forma nativa. Um outro case interessante, um condomínio comercial, onde geralmente tem uma alta rotatividade de operadores, né? E acaba que ter uma interface simples ou intuitiva é muito importante para facilitar na instrução dos novos operadores e tudo mais. E aí o Symfony também sai na frente. Durante a apresentação vocês vão ver algumas telas, vai ajudar a gente a entender rapidamente o que seria essa interface simples. Nessa imagem a gente pode apresentar alguns dos nossos clientes ou maiores no sentido de quantidade de câmeras, que aí a gente consegue mostrar que o Symfony pode trabalhar com 1.500, 2.000 câmeras, né, com cases aqui no Brasil, ou mesmo clientes que são pequenos, mas são distribuídos, tem diversas instalações pelo Brasil. Além disso, aqui nessa tela também nós temos clientes, exemplos de clientes, né, que trabalham o Symfony tanto em ambiente virtualizado quanto em ambiente de servidores físicos, né. Então a gente tem exemplos aí de diversas instalações e formas de trabalhar o Symfony. A gente vai começar a falar um pouquinho mais do Symfony especificamente. Um grande diferencial também, a questão dele ser o que a gente vai chamar aí de um ecossistema aberto. Então ele vai ser compatível com hardware de prateleira, você não precisa obrigatoriamente adquirir appliances. Então você enquanto cliente final ou você enquanto integrador, pode buscar o fabricante de servidores que você já tiver um tipo de contrato, algum tipo de parceria, e o Symfony vai se encaixar muito bem nessas máquinas. Ou mesmo se você já tiver um outro sistema, ou tiver um servidor parado, a gente consegue fazer uma avaliação e fazer um dimensionamento para saber quantas câmeras que a gente vai conseguir colocar. E é interessante porque o Symfony, por ser um sistema mais enxuto e mais leve, muitas das vezes, para não dizer, não vou dizer todas, mas em grande parte delas, você vai conseguir expandir o número de câmeras no servidor que antes rodava um outro sistema de VMS. Além disso, o Symfony integra, né, com as principais fabricantes de câmeras do país,
e também integra o protocolo de câmeras, né, ONVIF, e também a gente tem integração via OPC para conversar aí com outros mundos da tecnologia, principalmente a parte de automação. E também a gente faz integração com outros sistemas de controle de acesso, PSIM e tudo mais. Aproveito até para comentar que a Senstar tem a parte de appliances, né? Esses appliances, eles são muito fortes no Canadá, na América do Norte, e eventualmente a gente pode trabalhá-los aqui também no Brasil. Talvez uma das partes mais importantes para a gente poder mostrar o valor do Symfony é a parte do menor custo total de propriedade, que é quando você vai somar todos os investimentos, né, e os custos de manutenção que você vai ter em um projeto. Então, projeto, hardware, licenciamento e manutenção, quando você faz toda essa conta considerando o Symfony, você vai conseguir montar seu sistema de monitoramento por câmeras com investimento e uma manutenção muito menor. Tudo isso graças a demandar menos servidor, porque os analíticos são próprios, então você não vai demandar máquinas extras para fazer o gerenciamento desses analíticos. Além disso, ele tem um gerenciamento distribuído, então você não vai ter máquinas específicas para ser um gerente daquela instalação. Além disso, redução no licenciamento, no investimento com licenciamento, porque até esse recurso, a parte de autodisponibilidade do Symfony, é toda implementada dentro do próprio VMS. Você não vai ter que fazer licenciamento de Windows Clustering, por exemplo, para ter esse tipo de recurso. Uma figura que a gente costuma ilustrar, né, a diferença. Então, com o Senstar Symfony, você vai ter uma necessidade de um número muito menor de servidores, né, que reflete não só no investimento inicial, mas também na parte de manutenção. Então, você vai ter menos máquinas para administrar, menos máquinas para ter manutenção, e também vai ter um menor consumo de energia, por exemplo, espaço em rack e tudo mais. Então, essa redução no número de máquinas só vai impactar de forma positiva a aplicação final. Voltando, né, à parte da facilidade de uso, o Symfony você vai fazer toda a parte de administração do VMS, desde configuração de câmeras, configuração de usuários, permissões e tudo mais, tudo via página web, via HTML5. Você não vai precisar adicionar, não vai precisar instalar nenhum addon no seu navegador. Ele já vai conseguir acessar a página e fazer todas as configurações necessárias. Além dessa parte de configuração via HTML5, você também tem um client Windows que é focado para o operador do dia a dia, então ele vai poder navegar nas gravações, se assim ele tiver as permissões, né? Vai poder fazer exportação de vídeo, buscas e tudo mais. É uma interface mais completa para fazer a operação. Para operações eventuais, ou mesmo que não demanda esse maior número de recursos, a operação do sistema também pode ser feita via client web. E já até nós vamos ter uma nova versão do client web com ainda mais recursos. E também tem a opção para fazer o acompanhamento de vídeo ao vivo e gravado, né, toda a operação via aplicação mobile, via o Symfony Mobile. Mais uma vez, só frisando o que a gente já havia comentado, não existe licenciamentos, você não tem que licenciar os dispositivos mobile. Você só vai licenciar câmeras. Você vai poder ter quantos clientes Windows conectados você quiser, quantos clientes web você quiser, quantos clientes mobile você quiser. O único fator que vai limitar isso é o seu hardware, o que no final das contas não vai ser um gargalo. Talvez a parte mais interessante para a gente poder apresentar o software é a facilidade do licenciamento, a facilidade de você começar uma instalação ou mesmo ampliar, é a questão do licenciamento que a gente havia comentado anteriormente. Então você vai licenciar, então é uma licença por dispositivo. E aqui é importante a gente comentar que hoje as câmeras multisensor que estão cada vez mais comuns no mercado, né, por economizar a infraestrutura de rede e tudo mais,
Se essa câmera multissensor entregar para o Symfony um único IP, por exemplo, você vai demandar uma única licença para ativar, por exemplo, os 4 sensores que você tem nessa câmera. Perfeito? A licença do Symfony é fornecida de forma unitária. Você não vai fazer essa aquisição em packs, então se você precisa de 50 licenças, são 50 câmeras, serão 50 licenças. Você não vai ter número quebrado. Se você precisar de 53, vão ser 53 licenças, pronto, acabou. Não tem licenciamento para servidor, não tem licenciamento para estação de trabalho ou mobile. Perfeito. Numa nova instalação, a única coisa que a gente vai avaliar é qual é o tipo do licenciamento que nós vamos trabalhar dentro do Symfony. O Symfony tem 3 tipos de licença para dispositivo. Se você for trabalhar uma instalação que é simples, menor, um único servidor, onde você vai trabalhar gravação e eventos, vai ser o licenciamento standard. A partir daí, todas as novas licenças que você for adicionar a essa instalação vão ser do tipo standard. É importante frisar aqui que na versão do Symfony 7, né, você tem só um tipo de licença para o servidor. Se eventualmente é uma instalação maior pelo número de câmeras e isso vai demandar mais de um servidor, ou mesmo você vai querer fazer integrações com painéis de alarme, com sistemas de controle de acesso, aí a gente já fala do licenciamento professional. Se você está num ambiente mais crítico, onde você vai demandar alta disponibilidade, gravação redundante e todos os recursos que foram citados anteriormente, aí vai ser o licenciamento Enterprise. Dentro desse pacote, a gente também tem a nossa feature de video wall, que acaba ajudando bastante quando você não quer fazer um grande investimento num video wall tradicional e você consegue fazer ou melhor, você consegue ter esse recurso, esse compartilhamento das telas usando essa feature de video wall para que mais de um operador comande aqueles monitores. Independente do tipo de licenciamento do Symfony que você vai trabalhar, seja ele Standard, Professional, Enterprise, você vai poder adicionar os demais recursos do Symfony. Então, por exemplo, se você quer trabalhar a leitura de placa numa licença standard, você pode, não tem problema. Os analíticos são associados do tipo de licença para dispositivo que você está trabalhando. Então, você pode adicionar qualquer tipo dos analíticos que a gente ainda vai comentar, né, para trabalhar em qualquer uma das licenças. E, além disso, você pode adicionar manutenção e suporte, que vai garantir você um acesso mais rápido por ter prioridade nos chamados. Você vai ter sempre direito à última versão do sistema do Symfony, né, e dos analíticos, né, as últimas atualizações. Recomendamos muito a questão do manutenção e suporte justamente por esse lado, porque se você tem uma instalação e você mantém o seu sistema operacional atualizado, o seu antivírus atualizado, nada mais coerente também de você manter as demais aplicações atualizadas. Então, é uma boa prática a manutenção e suporte. Além disso, você também tem a opção de fazer um monitoramento do sistema via XNet, que é a nossa intranet, depois nós vamos comentar rapidamente. E também quando você tem uma situação de uma instalação distribuída, onde você vai ter vários sites, cada uma com uma instalação, você pode fazer o gerenciamento centralizado. E aí você acaba tendo uma ferramenta muito potente, que é o SenStar Enterprise Manager, para poder gerenciar todos os templates de configurações de dispositivos usuários, de forma a garantir que todas as instalações vão estar seguindo as mesmas regras. Então a gente já traz a primeira tela do cliente Windows do Symfony. Então a gente vai ter uma interface adaptável. Os controles eles vão ser disponibilizados na tela de acordo com a capacidade da câmera e permissões dos usuários logados, do usuário logado, no caso. Então, por exemplo, se você tiver uma câmera PTZ, você vai ter os direcionais para movimentação. Se ela tiver a funcionalidade, a capacidade de um áudio bidirecional, você vai ter a disponibilidade também. O mesmo se ela tiver, por exemplo, contatos secos, você vai ter a opção para poder fazer o acionamento desses contatos via o painel de vídeo, né, que é a caixa que a gente coloca a nossa imagem.
também a gente tem a opção de criar atalhos para outras câmeras, para facilitar a navegação de forma sequencial. Alguns outros detalhes também do client, né? Na parte superior você vai ter a linha do tempo. Então, ele vai indicar eventos e alarmes, facilitando a navegação, né? Otimizando o tempo do operador. Além disso, os alarmes eles podem ser configurados com cores diferentes. Então, de uma forma visual bem simples e fácil, você vai conseguir ver como que está a frequência, quando que estão ocorrendo esses alarmes. Além disso, graças, né, aos analíticos, a gente consegue fazer buscas inteligentes. Então, a gente vai poder buscar numa cena uma área que teve movimento. Isso vai tirar a necessidade do operador de visualizar todo um período, um longo período de gravação buscando um movimento, e isso é tudo feito de forma automatizada. Uma vez feita a busca, os resultados são apresentados nessa tela com as miniaturas. Se eu quiser buscar o vídeo gravado ou mesmo exportar, por exemplo, basta eu clicar e eu vou ter acesso. Então eu já vou direto ao ponto do vídeo para poder continuar o processo de investigação. Como eu estava comentando, né, o Symfony que veio lá da IMETS, na época como um VMS, uma vez na Senstar ele foi ganhando cada vez mais funcionalidades, e as funcionalidades foram caminhando no sentido de uma central de segurança. Então, além das câmeras, agora com a função também de monitoramento de perímetro e também a parte de gerenciamento de alarmes. Então, a gente daqui a pouco vai abrir o client, mas se vocês verem no canto direito, né, da janela principal, a gente já vai ter uma coluna focada em todos os alarmes que forem acontecendo. Se eu clico em um desses alarmes, eu vou ter acesso a essa janela com um maior número de detalhes. Então eu posso associar um determinado alarme a um conjunto de câmeras, a um mapa. Então eu vou conseguir fazer uma investigação, eu vou conseguir que meu operador escreva um resumo do que aconteceu e reporte esse alarme como real ou como um alarme falso, por exemplo. Então, a gente vai ganhando funcionalidades para a parte de gerenciamento de alarmes. Então, alarmes de analíticos, alarmes dos sistemas de perimetral da Senstar, ou mesmo quando a gente faz integrações, por exemplo, com painel de alarmes de terceiros, ou então alarmes via contato seco. Tudo a gente consegue ter acesso a essa tela, registrar com alarme falso, alarme real, e também tem um espaço reservado para o operador escrever um relatório, escrever um resumo do que aconteceu. Perfeito? Em relação a analíticos, o Symfony, mais uma vez, trouxe, né, desde quando foi um produto IMETS, analíticos próprios, analíticos que foram todos desenvolvidos em casa. Então, é a garantia de que você não vai ter problemas de compatibilidade. Então, a versão vai mudar, o software vai estar atualizado, e os analíticos vão continuar funcionando sem problemas. Além disso, como a gente viu lá na parte dos clientes, né, que a gente mostrou, boa parte dos clientes trabalham o Symfony principalmente por conta dos analíticos. Então, trabalhar os grandes clientes que nós temos hoje é mais uma prova da qualidade do analítico. Porque, mais uma vez, não basta eu falar que eu faço. É importante mostrar e mostrar a qualidade, né? E ter os resultados com grande eficiência. Então, por exemplo, no caso, a gente está mostrando aqui o rastreamento de pessoas em ambientes fechados. Com esse analítico, a gente consegue fazer identificação de intrusão em áreas não autorizadas, como a gente mostrou aqui, aqui no canto da tela, o pessoal na mesa, alarmando em vermelho.
Além disso, aqui na tela do analítico que vocês estavam vendo, é possível ver também ali no canto superior esquerdo o alarme quando a pessoa também entra ali no fundo. Então, são exemplos, né, da aplicação de analíticos para fazer o monitoramento inteligente de ambientes. Além disso, a gente também pode fazer contagem por meio de linhas e identificar direção proibida, né? Então, pode ser usado, por exemplo, para fazer toda a parte de cercas virtuais, ou então, se é um caminho que a pessoa só pode ir num sentido e não no outro. Então, aqui na tela, vocês podem ver o analítico em operação. Perfeito. Os demais analíticos que o Symfony tem, leitura de placa. Leitura de placa, é importante destacar que a leitura de placa que nós trabalhamos é um analítico completamente desenvolvido pela própria Senstar. Então, você não vai depender de um hard lock, de um dongle externo para poder fazer o registro e operação desse analítico, que é um grande diferencial e uma vantagem para quem trabalha, por exemplo, com ambientes virtualizados, máquinas virtuais e tudo mais, que você não depende de um dispositivo USB para que esse analítico funcione. Além disso, toda a parte de reconhecimento facial. Recentemente o reconhecimento facial foi atualizado, a gente está com mais recursos ainda de segurança. Então, se eventualmente alguém, por exemplo, tentar burlar o reconhecimento facial apresentando um vídeo ou mesmo uma foto, ele não vai só não reconhecer como um rosto real, como também vai gerar um alarme por essa tentativa de burla. Além disso, a gente também tem analítico para detecção de multidão, que pode ser usado, por exemplo, nos dias atuais para fazer essa detecção de aglomeração, né, de pessoas. Além disso, também ele pode ser usado como uma ferramenta de qualidade. Então, se eu estiver formando fila porque eu tenho guichês, eu posso usar esse analítico, por exemplo, para liberar mais guichês, para não ter essa formação de fila. O rastreamento de pessoas em ambientes fechados, que a gente já havia comentado. Para ambientes externos, a gente também tem um analítico semelhante. A única diferença, eles são analíticos diferentes, part numbers diferentes. A diferença da aplicação externa são alguns tratamentos extras, né, de sombras e tudo mais. Auto Tracking PTZ, um recurso muito interessante para trabalhar com as câmeras que estão no ambiente, câmeras PTZ que estão no ambiente, e ajuda bastante porque o operador não precisa comandar a câmera. Então, uma vez que ela encontra uma massa em movimento, uma pessoa em movimento, ela vai seguir essa pessoa de forma automática. Objeto removido e abandonado, um analítico muito interessante para cenas que eu tenho um maior controle. Então, por exemplo, ambientes com caixas eletrônicos, portas de emergência que eu não posso ter nenhum tipo de bloqueio, ou, por exemplo, se eu tenho dentro de uma fábrica, por exemplo, um caminho onde passam máquinas, eventualmente cai uma caixa, é um exemplo interessante para trabalhar esse tipo de analítico, para impedir de ter aí um acidente. Mais uma vez, toda vez que eu trabalho analíticos, eu extraio inteligência do vídeo. Uma vez a inteligência extraída, isso vai estar disponível para integrações, caso, por exemplo, você queira gerar relatórios, gerar integrações personalizadas. De qualquer forma, o Symfony já tem alguns relatórios, desde contagens de pessoas, contagens de veículos, contagens de alarmes e tudo mais, ele já tem esses relatórios, ele já gera gráficos. Além disso, também, para a parte de rastreamento em ambientes fechados ou abertos, ele já tem também a parte de mapa de calor. Então, a parte de relatórios não é um analítico a ser licenciado. Uma vez que você tem um analítico, uma vez que você já extraiu os metadados, né, a inteligência do vídeo, os relatórios estão todos disponíveis. Eu vou passar rapidamente para o client do Symfony para mostrar para vocês ele em operação. Então a gente tem, por exemplo, uma cena real que a gente tem aqui no Brasil.
Deixa eu ver exatamente o ponto. Esse vídeo é um vídeo que está sendo transmitido, que está sendo reproduzido em looping, né, dentro do nosso sistema. Então eu já tenho aqui alguns exemplos, né, de identificação de placas. Então eu posso ir navegando nessa lista. Eu posso navegar como eu configurei alarme para toda vez que uma placa fosse lida. Eu posso navegar de forma simplificada em todos os momentos que foi identificado um alarme. Tá. Talvez aqui seja mais interessante para a gente poder ver as placas, então. Deixa eu deixar ali em operação. Vamos voltar para o nosso tempo real. Vamos ver se vai aproximar algum veículo. Deixa eu ligar as decorações para a gente poder acompanhar. Bom, não está passando nenhum veículo aqui agora. Mas ok. Perfeito. Essa é a cara do nosso Symfony, né? Do nosso Client Windows. Pronto, passou o veículo justamente quando a gente estava navegando. Então ele vai gerar um alarme e você também vai ter dentro do console de alarmes os registros desse alarme. Perfeito. Fred, Oi. tem uma pergunta aqui do pessoal. No caso de LPR, quais os relatórios possíveis? Perfeito. Deixa eu voltar aqui para a tela do nosso cliente. Perfeito. Dentro do Symfony, os relatórios possíveis para o LPR vai ser o registro da leitura de placa. Então eu vou ter um relatório para poder saber quais foram as placas lidas naquele período, né? Além disso, uma opção que eu tenho é poder fazer buscas também. Só que aqui já não seria relatório, que seria uma navegação. Então eu posso buscar uma placa, eu posso selecionar uma descrição específica de uma placa previamente cadastrada, ou então eu posso selecionar, por exemplo, qual câmera que eu quero investigar. No caso aqui dessa instalação de demonstração, só tem uma única câmera. Então aqui está vindo todas as câmeras, desculpa, todas as placas identificadas por essa única câmera. Uma vez que eu estou navegando, eu posso clicar nela, ela já vai me trazer um resumo. Eu posso dar um play, eu posso exportar essa imagem, eu posso trabalhar essa informação. Mais alguma pergunta, Newton? Sim, peraí. Ele usou aqui como exemplo horário e data, ou por placa cadastrada, ou por placa na blacklist, que foi o que tu explicou agora, né? Perfeito, é porque eu acho que eu acabei percebendo que como o Symfony abriu uma nova janela, a nossa ferramenta de webinar ele não estava mostrando. Então acho que agora todo mundo está vendo essa tela, né? Isso. Perfeito, deixa eu ver se eu consigo transmitir o monitor. Acho que agora todo mundo consegue ver essa composição de telas, né? Então está o Symfony atrás, e aí eu tenho uma janela para fazer a busca no histórico de placas. Então eu posso buscar por uma placa específica, eu posso buscar por uma descrição específica e para encontrar essas placas. Acho que era isso mesmo, né, Newton? Deixa eu ver se eu tenho o texto aqui, para ver se eu não pulei nenhum comentário. Perfeito? Está respondido, Newton? Tá respondido. Perfeito, então. Então, deixa eu voltar para a nossa apresentação. Perfeito, então, mais uma vez a gente navegou rapidamente no client, a gente tem os relatórios. E, na verdade, esse era o foco
a gente também não queria alongar muito, né? Era para ser um bate-papo, na verdade era para ser uma explanação, uma apresentação rápida do Symfony. E a gente quer, na verdade, motivar vocês a entrarem no nosso site, criarem uma conta, ou se já tiverem, também é uma oportunidade para poder baixar a versão mais recente do Symfony, né? Para poder fazer uma instalação, e a gente se coloca à disposição para poder acompanhar, caso vocês tenham alguma dúvida na hora de fazer essa instalação, a configuração de uma POC, testar algum recurso. Eu estou colocando aqui o meu contato, Frederico, o contato do Newton, né, que está acompanhando a gente também, para poder tirar as dúvidas. E terminando aqui, a gente vai encaminhar por e-mail de todo mundo uma cópia dessa apresentação, que vai ter todos os links dos vídeos, né, de exemplo e tudo mais. E também vai ter o nosso contato para o pessoal tirar alguma dúvida, caso eventualmente surja. Eu queria abrir para perguntas. A gente já teve uma pergunta, de repente, se surgir alguma outra, a gente aproveita o momento para compartilhar. A gente já teve algumas perguntas, eu estou respondendo ali no painel, o que eu já sabia, eu já respondi em texto, que daí fica disponível para todo mundo. Tem uma abinha embaixo, perguntas. Eu encorajo vocês a entrarem lá e postarem a sua pergunta. E agora o Fred e eu vamos acompanhando aqui, a gente vai tentando responder, seja por áudio, seja escrito, para realmente trocar informações aí sobre o sistema. Perfeito, deixa eu dar uma olhada aqui. Newton, você quer abrir alguma pergunta para a gente trabalhar aqui com todo mundo? Algumas das que a gente teve ali, a primeira foi com o único PN temos acesso também aos analíticos. Eu acabei explicando que não, que na verdade, como o Fred explicou, o licenciamento do Symfony é uma licença por device, né, por câmera, no caso mais direto, mas os analíticos eles são add-ons, eles são itens adicionais. Você pode ter lá em todas as câmeras, você tem que estar rodando o Symfony, e você pode ter o analítico só nas câmeras que precisa. Então ele é um part number separado. Isso é bem simples de cotar. Nosso sistema de cotação é muito simples e rápido. A outra pergunta que a gente teve foi em questão de relatórios e dashboards. Essa é bem legal também, uma ótima pergunta. O sistema ele já vem com alguns relatórios, como o Fred está mostrando agora nessa tela, os relatórios já padrão de contagem de pessoas, de mapa de calor, e que você pode configurar lá. Você pode exportar isso em Excel e aí trabalhar os dados como quiser, ou você ainda pode fazer uma integração direto na base de dados para coletar isso no banco de dados e fazer em tempo real, né? Então, a gente tem alguns clientes nacionais aí bem relevantes que tem dashboard próprio desenvolvido e ele integra direto na base de dados e extrai a informação e joga para o seu dashboard de BI. Acho que respondi essa pergunta. E essas foram as que a gente teve, além dessa do LPR que tu já respondeu. Não, perfeito, então. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou já podemos encerrar a sessão? A gente vai compartilhar com vocês mais uma vez a apresentação. Vocês vão ter acesso aos nossos contatos. Eventualmente, se surgir alguma dúvida, surgir uma oportunidade, quiser trabalhar um projeto, estamos aí para apoiar vocês. Fred, deixa eu fazer alguns comentários, então, mais gerais. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo, a atenção e esse tempo aí. A gente acabou sendo breve, a ideia é essa, a gente não quer ficar fazendo 2 horas de palestra aqui. O Symfony tem conteúdo para a gente falar 2, 4 horas, se quiser. A gente convida vocês para fazer uma sessão mais detalhada, caso seja interesse. Então, se alguém assistiu essa introdução, se interessou, quer fazer uma versão aprofundada, mais dedicada só com a tua empresa e dedicar mais alguns minutos, baixar a demo, como o Fred falou ali antes, instalar a POC e tudo mais, a gente pode ajudar. Isso é bem importante. Então, o canal está aberto. Quem quiser falar conosco, entre em contato, a gente marca. Vamos aproveitar esse tempo de quarentena aí para explorar isso. E aí, queria aproveitar também e deixar já o convite para a semana que vem. A gente vai manter essa rotina agora de todas as quintas, às 3 da tarde. Então, quinta que vem, a gente vai fazer um webinar sobre introdução aos sistemas de perimetral.
proteção perimetral da Senstar. A gente vai dar uma passada geral sobre todos os produtos, cabo microfônico, sobre fibra ótica, micro-ondas, todas as versões de solução que a gente tem. Mas essa é a primeira introdução semana que vem, e daí depois da semana seguinte a gente vai aprofundando cada um dos produtos. A ideia é manter essa rotina para a gente ter esse canal sempre aberto, e todos vocês estão convidados. Eu vou passar o link para todo mundo que participou hoje, para que vocês possam se cadastrar de novo e participar semana que vem. Mais uma vez, muito obrigado, e desejo que todos sejam bem aí, saudáveis e protegidos. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima semana.